Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora comigo, Cosmo Silva, e hoje com a participação de Larissa Borer. Boa noite, Larissa. Boa noite, Cosmo. Boa noite a você que está nos assistindo pela TVT e nos ouvindo pela Rádio Brasil Atual. Ao relançar o programa Mais Médicos nesta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, voltou a lembrar que cuidar da saúde das pessoas é investimento e não gasto. A nova versão do programa deve chegar a 28 mil médicos ainda neste ano, sendo que profissionais formados no Brasil continuarão a ter prioridade na seleção. Lula observou, contudo, que se não houver condições, os médicos brasileiros formados em outros países também terão preferência. No programa de hoje, vamos repercutir essa questão e o decreto do governo que institui cotas raciais em 30% dos cargos de confiança. A medida abrange a administração pública federal direta, autarquias e fundações. O Copom, que é o Comitê de Política Monetária, ignorou os apelos do governo, de setores da sociedade civil, de representantes dos trabalhadores e manteve a Selic em 13,75% ao ano, falando em riscos e incertezas. Do presidente Lula, a Fiesp, amplos setores criticam a manutenção dos juros reais mais altos do mundo, mantidos pelo Banco Central, presidido por Roberto Campos Neto. O Revista Brasil TVT analisa a decisão do Copom e repercute a nova diretoria da Petrobras com Jean Paul Prates na presidência da empresa até 2025. Na primeira entrevista após assumir comando da estatal, Prates ressaltou que a companhia não fará novas refinarias, mas aumentará o refino. O Rio Grande do Norte enfrentou nos últimos dias vários ataques a prédios públicos e comerciais. De acordo com a polícia, a onda de ataques seria uma resposta de uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios. Nesta semana, a Polícia Federal impediu um atentado do PCC contra autoridades públicas, incluindo um promotor do Ministério Público de São Paulo. A PF cumpriu 7 mandados de prisão preventiva, 4 mandados de prisão temporária e 24 mandados de busca e apreensão. Esse assunto será pauta no programa de hoje. A Associação Juízes para a Democracia ingressou no movimento Humaniza Santa Catarina, um grupo que se reuniu para combater os crimes de ódio no estado. Nesta semana, o movimento divulgou seu manifesto de lançamento na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a ALESC. O programa fala dessa iniciativa e dá homenagem ao poeta e escritor brasileiro do século XX, Manuel de Barros. Você acompanha a Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/RedeTVT. Ao relançar o programa Mais Médicos nesta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, voltou a lembrar que cuidar da saúde das pessoas é investimento e não gasto. A nova versão do programa deve chegar a 28 mil médicos ainda este ano, sendo que profissionais formados no Brasil continuarão tendo a prioridade na seleção. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com Jorge de Sola, que é médico sanitarista, ex-secretário de Saúde da Bahia e deputado federal pelo PT. Deputado Jorge de Sola, tudo bem para recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT? Seja bem-vindo. Boa tarde, Cosme, boa tarde, Larissa, a todos os telespectadores. Agradecer a oportunidade de estar participando com vocês, especialmente de um tema que a nós é tão importante, é tão próximo, né? Como você colocou, eu fui secretário de Saúde da Bahia, mas eu tive, Cosme, eu sempre brinco com o pessoal, uma raríssima oportunidade, infelizmente, no nosso país, para um profissional de saúde, porque eu fui secretário de saúde nas 3 esferas de governo. Fui secretário municipal de saúde em Vitória da Conquista, a terceira maior cidade da Bahia. Depois, com a vitória do presidente Lula, em 2003, assumi a Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, quando nós criamos o SAMU, Farmácia Popular, contratualização dos hospitais filantrópicos, Brasil Sorridente, e na sequência, secretário de Saúde do Estado da Bahia. E mais do que ter sido secretário de Saúde por 15 anos nas 3 esferas de governo, em todas as 3 oportunidades em governos do partido que eu ajudei a fundar e que eu sou participante, sou filiado desde o nascedouro do Partido dos Trabalhadores e 3 administrações do PT que fizeram
da saúde uma prioridade importante, que investiram, que modificaram, né, a oferta de serviços e a abordagem do Sistema Único de Saúde à nossa população. E, deputado, e nessa semana foi lançado Mais Médicos, e a gente sabe, o Brasil é um país continental, de o quanto ter um médico no interior do país ou no interior de uma grande metrópole, isso faz muita diferença. Eu queria que o senhor comentasse para a gente nesse recorte e o quanto isso impacta diretamente na necessidade da população que mais necessita de médicos no país. Não tenho dúvida, olha, eu acompanhei o programa Mais Médicos como secretário de Saúde da Bahia. No Conselho Nacional de Secretários de Saúde, nós ajudamos o Ministério da Saúde com a presidenta Dilma a formular o programa, a implantar. Depois, como deputado federal, tive a honra de ter sido relator da prorrogação da lei do Mais Médicos, da continuidade do programa ainda com a presidenta Dilma, e sabemos o quanto nós perdemos nesses últimos 6 anos. Cosmo, desde o golpe que tirou a presidenta Dilma em 2016, de lá para cá, nós perdemos mais da metade da cobertura de médicos que o programa estabelecia. O programa Mais Médicos, ele conseguiu um feito gigantesco, ele colocou médicos para 40 milhões de brasileiros. Primeira vez tiveram um médico para chamar de seu, no seu bairro, na sua cidade, na sua unidade de saúde, na atenção básica, que isso faz toda a diferença. Não se resolve os problemas de saúde somente com atendimento de emergência. Se você não tem uma boa... E a experiência internacional mostra isso, né? Tanto do ponto de vista da prioridade que precisa ter atenção básica, quanto a necessidade de programas de provimento e fixação de profissionais. Não é que tem dificuldades, não. Canadá, Austrália, vários países, até Inglaterra. Eu fiz um sanduíche no meu doutorado na Inglaterra, o que eu mais encontrei lá foram médicos estrangeiros. Na Inglaterra, tem um sistema de saúde potente, condições financeiras, econômicas muito melhores do que a nossa, uma qualidade de vida só que nós temos no nosso país. Né? E essa é uma dificuldade, porque a distribuição dos profissionais não se dá de forma homogênea. Em um país continental como o nosso, isso se torna ainda mais difícil. Por isso que o Mais Médicos, ele conseguiu um feito de profissionais médicos na periferia das grandes cidades, nos pequenos municípios, nos distritos sanitários indígenas, nos locais mais remotos. E também, né, eu estou aqui em Salvador, eu sou de Salvador, de capital, e eu sei o quanto a periferia da cidade, em bairros que tinham dificuldade e têm dificuldades de ter um profissional, o quanto isso fez a diferença. Então, é uma ação importante, é um projeto. O retorno do programa Mais Médicos nos dá um alento, nos dá um otimismo, nos dá a certeza de que nós retomaremos uma qualidade, uma cobertura da atenção básica que havíamos perdido nos últimos 6 anos com o distrato, com a redução, com os absurdos que ocorreram por parte do governo Temer, e especialmente depois com o governo Bolsonaro. Exatamente. Deputado, a gente sabe que o Sistema Único de Saúde, o bom e velho SUS, né, é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo. E mesmo assim, como o presidente Lula disse em seu discurso durante o relançamento do programa Mais Médicos, ainda estamos atrasados e há muito o que melhorar. E até por conta de todo o sucateamento, né, que aconteceu durante os últimos 6 anos, né? De que maneira o programa Mais Médicos ajuda na valorização do SUS, deputado? Olha, primeiro ele viabiliza uma cobertura de atenção básica mais ampla. Como eu coloquei anteriormente, você não controla a hipertensão. Vamos pegar hipertensão e diabetes, são as doenças mais prevalentes na população adulta e que têm complicações graves. Nós não conseguimos controlar a hipertensão e diabetes com o paciente esporadicamente indo na unidade de emergência. Ele precisa de um cuidado regular, sistemático, com o mesmo profissional de saúde, que é o ideal. O cuidado pré-natal, o cuidado das nossas crianças, são ações que precisam da atenção básica, que precisam do aporte, e ele tem que ser oferecido próximo de onde o cidadão mora, de onde o cidadão trabalha. Por isso que a gente vem há muitos anos investindo. Você sabe quantas unidades básicas de saúde foram construídas com recursos federais nos governos de Lula e Dilma? Mais de 35 mil postos de saúde. O investimento do Mais Médicos não foi só no provimento de profissionais.
nós tivemos, iniciado com Lula e continuado com Dilma, um investimento na construção de uma rede de postos de saúde, de equipamentos em bairros, em pequenas cidades. Isso faz toda a diferença. Eu tive, ano passado, visitando uma área de Quilombo, uma área que fica a 60 quilômetros da sede do município. Encontrei lá, Larissa, Cosmo, uma unidade de saúde completa, com médico, com enfermeiro, com odontólogo, com técnico de enfermagem, com agente de saúde, com todos os equipamentos, fazendo a diferença na qualidade de atendimento à saúde daquela população. E isso faz parte, obviamente, né, de um sistema que tem a base no município, o município é o ente federado que assegura, né, essa oferta, mas o governo federal tem um papel fundamental de ajudar no investimento nessa rede e contribuir com políticas que permitam atrair profissionais, fixar profissionais, qualificar a formação desses profissionais, dar o suporte da referência da atenção básica para outros níveis mais especializados, e isso a gente não pode abrir mão. Infelizmente, o que a gente viu nos últimos anos não foi só, além de ter sido um governo genocida, que destruiu a cobertura vacinal, que atacou a credibilidade do programa de vacinação, que foi um aliado na pandemia do vírus e não da saúde da população. Além disso, foi um governo que desqualificou a atenção primária, que retirou profissionais da atenção primária e que inviabilizou a manutenção da cobertura que nós tínhamos alcançado. É bom lembrar que a gente vinha há anos progressivamente reduzindo a mortalidade infantil, reduzindo a mortalidade materna, aumentando a cobertura de pré-natal, nos orgulhando do nosso programa de vacinação, era o melhor programa, a melhor cobertura de vacinação pública do mundo, e perdemos isso nos últimos anos. Mas agora, novos ares, nós estamos mais saudáveis, é hora de arregaçar mangas, trabalhar, e parabéns ao presidente Lula, parabéns à ministra Anísia por esse trabalho bastante que estão fazendo com o retorno do programa Mais Médicos. Agora, deputado, o senhor mesmo é médico sanitarista, já teve a experiência nas 3 esferas de governo, como o senhor bem lembrou, e ter passado por esse momento tão tenebroso da saúde brasileira nos últimos 6 anos, imagino que não deva ter sido muito fácil para o senhor. Mas a minha pergunta agora é, neste anúncio do relançamento do Mais Médico, o presidente falou da prioridade para os médicos brasileiros, não descartou a possibilidade de médicos brasileiros formados em outros países. E lá no início, quando a presidenta Dilma lançou Mais Médico, teve aquele imbróglio com médicos cubanos. Eu queria ouvir sobre essa questão também, deputado. Pronto, olha, eu vou fazer no próximo ano 40 anos de formado, sempre trabalhei em saúde pública. Além de ter sido gestor por 15 anos nas 3 esferas de governo e depois deputado federal, antes eu fui médico sanitarista na ponta, em distrito sanitário na periferia de Salvador, enfrentando a epidemia de cólera, inclusive, nos anos 90. Ajudei a começar a implantação do programa de agentes comunitários de saúde em nosso estado, depois a formar as primeiras equipes de saúde da família. Ensinei na universidade, na medicina, na Faculdade de Medicina da UFBA, Instituto de Saúde Coletiva, trabalhei com pesquisa, com extensão, e digo a vocês que nós temos que ter políticas públicas para a saúde muito bem articuladas com a formação profissional, né? A gente não faz saúde sem recursos humanos. E aí eu quero deixar um abraço para nossos colegas profissionais de saúde, que sempre fizeram a diferença. Fizeram a diferença na pandemia, com todas as dificuldades, imensas dificuldades, né? Enfrentando a maior crise sanitária mundial de um século, tendo o pior governo da história desse país. Enfrentou e mostrou a diferença em todos os momentos que foram chamados a colaborar, a contribuir. E nós sempre demos no SUS prioridade aos profissionais formados aqui. E o nosso investimento na formação profissional cresceu nos governos de Lula e Dilma, na qualificação, não só na graduação, mas também na pós-graduação. Mas o que a gente não pode, o presidente Lula foi muito recentemente, quando ele disse que a gente pode esquecer e fazer isso pela nacionalidade do profissional. Nós temos que garantir que os nossos pacientes sejam bem assistidos. Infelizmente, não é toda a categoria médica, de forma alguma.
Nós, na implantação do programa Mais Médicos, nós contamos com centenas e milhares de colegas nossos daqui do Brasil que ajudaram, que se mobilizaram, que foram tutores, que fizeram o papel de formadores, de professores, de supervisores. Nós tivemos um movimento médico pela democracia nos últimos anos, ajudando a resistir contra esses absurdos do genocídio que nós enfrentamos do governo Bolsonaro. E nós, mais uma vez, e é bom lembrar, tem informações falsas que nós temos que desqualificar, né? Antes de colocar relativo ao Mais Médico, eu vou colocar mais gerais do SUS, que eu sempre gosto de chamar a atenção, né? Primeiro, é o sujeito que chega e diz assim, eu não uso o SUS. Isso é mentira. Toda a população brasileira usa o SUS. A diferença é que tem próximo de 1/3 que também usa o SUS. Usa o plano de saúde para consultas, exames, internações, mas usa o SUS na vacinação, a vigilância sanitária, controle da qualidade da água, dos alimentos, dos medicamentos, a vigilância epidemiológica. Não conheço o plano de saúde que combate o mosquito da dengue. E usa o SUS quando precisa, né, de um transplante, porque os planos de saúde só cobrem transplante de rim e de córnea, né? Mais de 90%. Aí vem a segunda grande mentira, né? O cara diz assim, tudo bem, mas o SUS é medicina pobre para pobre. Isso é outra mentira. Mais de 90% do atendimento à saúde no Brasil de alta complexidade é feito pelo Sistema Único de Saúde. Mais de 90% do tratamento de câncer, mais de 90% das cirurgias cardíacas, mais de 94% dos transplantes da hemodiálise, mais de 98% dos medicamentos de alto custo são bancados pelo Sistema Único de Saúde. E agora eles vêm para as mentiras do Mais Médicos. Disseram que o governo priorizou os médicos estrangeiros. Isso é uma grande mentira e pode ser provada, aí a internet está hoje mostrando aí, peguem todos os médicos, vocês vão ver que só abriam edital para médicos formados fora do Brasil, para as vagas que não tinham sido preenchidas pelo edital anterior, com o chamamento de médicos brasileiros formados aqui. Nós temos que priorizar os profissionais brasileiros residentes e formados no país, não tem a menor dúvida. A gente investe na formação dos profissionais para que eles sejam incorporados ao nosso sistema de saúde. O que nós não podemos é deixar de fora, como historicamente sempre foi, deixar de fora a população indígena, deixar de fora a população da periferia das grandes cidades, deixar de fora a população dos pequenos municípios. Eu sempre digo, eu defendo que qualquer colega médico diga assim, olha, eu quero trabalhar em determinada cidade, porque eu quero ter uma qualidade de vida para a minha família, eu quero ter acesso à educação de melhor qualidade para meus filhos, eu estou precisando, meu filho está na idade de cursar a universidade. Todos esses argumentos são legítimos. O que eu não aceito é dizer, eu não quero ir trabalhar no Distrito Sanitário Indígena, eu não quero ir trabalhar na periferia de Salvador, eu não quero ir trabalhar no pequeno município e não quero que coloque ninguém de fora para suprir uma vaga que eu não quero ocupar. Então, o meu direito de ter prioridade como médico formado no Brasil e atuante no Brasil não é superior e não pode se contrapor ao direito do cidadão em ter um médico para atendê-lo, para chamar de seu. Então, é por isso, olha, o que aconteceu na primeira edição do Mais Médicos no governo Dilma, e agora acontecerá novamente, chama primeiro brasileiros formados no Brasil. Ocupou todas as vagas e tem vagas sobrando, essas vagas que não foram ocupadas serão colocadas disponíveis para que a gente possa convidar brasileiros formados fora do país, estrangeiros formados em outros países que queiram contribuir. Inclusive, eu quero chamar a atenção que eu conheço vários estrangeiros formados fora do Brasil que vieram trabalhar no Mais Médico e ficaram aqui. Eu conheço hoje professores de universidades nossas, tenho vários exemplos de estrangeiros que vieram trabalhar no Mais Médicos, constituíram família aqui, estão morando aqui, fizeram concurso, revalidaram diplomas, fizeram concurso de professores e hoje são professores de universidade pública, inclusive. Então, nós não tem por que a gente criar qualquer barreira, não tem por que fechar fronteiras que nós temos hoje. Profissionais, colegas, venham para cá contribuir, são muito bem-vindos.
trarão novas experiências, trarão a contribuição e, com certeza, também, né, aprenderão muito com o nosso país, com o nosso Sistema Único de Saúde. Perfeito. Perfeito. Conversamos aqui com Jorge Sola, que é médico sanitarista, ex-secretário de Saúde da Bahia e deputado federal pelo PT. Muito obrigada, deputado Sola. Um abraço e até a próxima. Eu que agradeço, se você me der mais um minutinho, queria registrar que nós temos um projeto de lei, o 747/2023, que nós apresentamos antes da medida provisória, onde a gente estende, né, cria a possibilidade de recontratar profissionais médicos que já trabalharam no Mais Médicos para atuarem nos distritos sanitários indígenas frente à crise, né, grave de assistência que a população indígena tem apresentado, vem sofrendo pela desassistência dos últimos anos. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu aprovar, mas estamos trabalhando para isso. Aproveito para pedir o apoio, não só para que a gente aprove a medida provisória do Mais Médicos, mas também para que estenda esse prazo de contratação para a população mais sofrida de nosso país, que apresenta os piores indicadores de saúde, que é a população indígena no Brasil. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho da TVT. A gente sempre que pode acompanha e estamos à disposição aqui para construir um Brasil mais saudável, um Brasil melhor para a nossa população, com o presidente Lula e com as políticas públicas que estão sendo reconstruídas em nosso país. Muito obrigado. Abraço. O Copom, que é o Comitê de Política Monetária, ignorou os apelos do governo, de setores da sociedade civil, de representação dos trabalhadores e manteve a Selic em 13,75% ao ano, falando em riscos e incertezas. Do presidente Lula à Fiesp, amplos setores criticaram a manutenção dos juros reais mais altos do mundo, mantidos pelo Banco Central, presidido por Roberto Campos Neto. Sobre essa questão, nós falamos agora com o professor Ariovaldo de Camargo, que é secretário de Finanças da Central Única dos Trabalhadores. Professor Ariovaldo de Camargo, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. Também é um prazer muito grande poder conversar com o conjunto da classe trabalhadora através de um instrumento que é voltado exclusivamente para trazer, de fato, as informações mais precisas, as informações que têm a voz dos trabalhadores como sendo, em especial, a grande contribuição que, principalmente nós, do movimento sindical, podemos dar, que é esclarecer, de fato, as questões que estão em discussão no Brasil, sem o viés que muitas vezes a grande mídia acaba colocando, muitas vezes tomando parte, inclusive, do processo e não informando devidamente. Sempre um prazer estar com vocês. Professor Ariovaldo, havia uma expectativa muito grande em torno desta reunião do Copom, que foi finalizada na última quarta-feira, e sobre a questão da taxa Selic de 13,75% ao ano. A reclamação era geral do governo federal, de setores da sociedade civil, de setores empresariais, inclusive a Fiesp. Enfim, o que justifica, o que explica a direção do Copom, do Banco Central, manter uma taxa de juros tão elevada como essa, professor? Na nossa opinião, evidentemente que são vários fatores, mas o principal deles está, neste momento, inclusive, uma demonstração de que o Banco Central, de independente, ele não tem absolutamente nada. Ele está preso ainda à forma com que o governo anterior vinha tratando a questão da política nacional, beneficiando, evidentemente, os rentistas e não o conjunto daqueles que querem produzir de fato no Brasil, daqueles que querem fazer com que o Brasil volte a crescer. Não é qualquer coisa você ter uma voz quase que uníssona entre o empresariado representado pela Fiesp, o governo do presidente Lula, as centrais sindicais que representam os trabalhadores. Nós fizemos uma grande manifestação no Banco Central no último dia 21, em São Paulo, na Avenida Paulista, com quase 1.000 pessoas presentes. Como é um tema que ele não é latente para a população, evidentemente, porque as pessoas não têm muito conhecimento de como é que a taxa Selic implica na sua vida. O fato é que nós temos uma política que vem sendo praticada pelo Banco Central, pelo Campos Neto, que é uma política conspiratória do ponto de vista de como é que a atuação vem se dando. As condições estão dadas, a inflação sofre oscilações, mas ela está muito próxima da meta,
nós não estamos vivendo um momento de crise internacional profunda que exija que o Copom mantenha essa taxa. Na verdade, nós estamos vivendo de uma sabotagem de um bolsonarista que permanece numa estrutura importante do país e que, infelizmente, faz mais uma política de não permitir que o país volte a se desenvolver, que volte a ter investimento, que a gente possa, de fato, gerar empregos plenos e de qualidade, que a gente possa trazer para o conjunto da sociedade melhores condições, inclusive, de acesso ao crédito e tudo mais. Com a maior taxa de juros do mundo, nós vamos ficar patinando, vamos ficar numa situação de que dificilmente o país vá crescer mais do que 1% esse ano. E quanto mais rápido essa taxa de juros puder ser reduzida, mais rápido a gente pode voltar a ter uma normalidade do ponto de vista de incremento financeiro para que essa roda da economia possa girar e que possa aumentar consumo, possa aumentar a produção, possa aumentar emprego, possa aumentar as condições de melhoria para o conjunto da classe. Seja para aqueles que precisam consumir, sejam para aqueles que precisam produzir, sejam para aqueles que precisam, evidentemente, fazer com que a situação saia do patamar que estamos hoje, porque um país que está voltando a um processo de tentar uma reconstrução daquilo que foi destruído nos últimos 4 anos não pode sofrer sabotagem de um banco central que se diz independente, mas que está amarrado, inclusive, às velhas práticas do bolsonarismo. Sim. Bom, senhor Ariovaldo, como o senhor mesmo mencionou, as pessoas não sabem o que é a taxa Selic, né? Então, vamos falar de uma forma clara. Os juros altos, lógico, é um problema para todo mundo. Mas quem são os mais impactados? E mais do que isso, o que é mais influenciado por conta desses juros elevados? A maior influência que tem uma taxa de juros no patamar que nós estamos vendo no Brasil, como eu disse, é a maior taxa de juros do mundo. 13,75, descontado uma inflação de 5,5, vamos por assim, ou 5,75 para arredondar para ficar mais fácil, nós estamos com uma taxa de juros real de 6%. Para o investidor, é melhor deixar o dinheiro aplicado com a taxa de juros Selic desse tamanho do que pegar o dinheiro e colocar na produção, de pegar o dinheiro e colocar em investimento de construção, de investimento de todo o setor econômico do país, porque quem faz investimento é sempre do ponto de vista da incerteza de se vai ter retorno sobre o seu investimento ou não. Com uma taxa de juros tão elevada, o estímulo para que se faça investimentos no setor produtivo, ele praticamente desaparece. É melhor deixar o dinheiro aplicado rendendo com alta taxa de juros do que fazer o financiamento da construção de moradias, o financiamento de aumentar a produção em determinadas empresas, ou seja, a parte de fazer rodar a economia, ela fica travada, porque, como eu estava dizendo, é muito melhor você receber algo sem você ter que fazer nenhum esforço, basta deixar aplicado em algum fundo de investimento que remunere pela taxa Selic, por exemplo, do que fazer um investimento para que possa gerar emprego, para que a gente possa facilitar as pessoas a terem uma linha de crédito para compra de equipamentos, coisa que o vale que são necessários para que a gente possa estabelecer um novo patamar de desenvolvimento para o país. Em regra geral, é um pouco isso, tá certo? Para facilitar um pouco o entendimento. As pessoas que têm muito dinheiro, ao invés de investir em produção, ao invés de investir no desenvolvimento do país, preferem deixar o dinheiro aplicado e, portanto, sem que as questões cheguem até o cidadão comum. Na verdade, fica a relação entre o sistema financeiro e o grande investidor. Professor Ariovaldo, o senhor tocou nessa questão do investimento. Montadoras dando férias coletivas, já há uma dificuldade de adquirir crédito no mercado para financiamento de serviços, trabalhador já sentindo na ponta, porque taxa de juros tão altas corrói o trabalhador que é um assalariado, enfim. O Brasil corre risco de recessão. Até que ponto vai essa politização de Campos Neto à frente do Banco Central? E mais, o que os movimentos já vêm sendo feitos, movimentações, protestos contra essa taxa de juros tão alta e, como o senhor bem falou, e outros especialistas já vêm falando, alertando, uma das mais altas do mundo, pode ser feito para que, de fato, o Banco Central caia na real e mude e volte a pensar com serenidade e pensar no futuro do país e não em politicagem?
A primeira é que o movimento sindical está muito convencido de que com o Campos Neto à frente do Banco Central, as condições para melhorar essa situação elas são muito pequenas e, portanto, nós estamos, entre outras coisas, além de exigir a queda da taxa de juros, nós estamos exigindo que o Campos Neto possa se tocar de que ele não faz parte desse projeto que venceu as eleições em outubro do ano passado e, portanto, ele deve pedir demissão, abrir espaço para que possa ter um presidente do Banco Central que esteja alinhado com o projeto que foi vitorioso na eleição de 2022. Portanto, com o Campos Neto não dá. A palavra de ordem principal hoje do movimento sindical, social, é fora Campos Neto, porque não é possível que a gente continue sofrendo um processo de sabotagem. E os movimentos sociais vão continuar fazendo manifestações, vão continuar indo às ruas, na perspectiva de que a gente possa, primeiro, convencer os diretores do Banco Central, porque o Campos Neto não é dono do Banco Central, mas que os diretores do Banco Central possam fazer diferente do que vieram fazendo até aqui, que a gente possa começar a redução da taxa de juros o mais rápido possível e com a velocidade que possa permitir que a gente ainda esse ano possa ter mais investimento, mais produção, para que nós não tenhamos esse fantasma que ronda a economia brasileira, que é crescer menos do que 1%, por exemplo, esse ano, o que significaria aquilo que alguns economistas chamam de recessão técnica. Nesse sentido, nós precisamos que o conjunto da sociedade se aproprie dessas informações, se aproprie dessa necessidade que o país tem de voltar a uma certa normalidade econômica, porque do jeito que está muito difícil de fato. As montadoras dando férias coletivas é um triste sinal, porque significa que não tem consumo, e se não tem consumo é porque a população está com pouco poder aquisitivo e está com pouco crédito para poder fazer a aquisição de um veículo melhor, de fazer a troca do seu veículo. Eu não acredito em recessão, porque eu tenho muita confiança na condução política e econômica que o país passou a ter a partir de janeiro desse ano, e acredito muito na articulação política que o presidente Lula é capaz de fazer para que a gente possa, de fato, através do BNDES, através dos bancos públicos e através de investimentos externos, conseguir fazer com que, apesar do Banco Central, apesar do Campos Neto, que a gente possa ter uma melhoria na economia o mais rápido possível, e eu tenho muita confiança nisso. E nós do movimento sindical, evidentemente, temos que cumprir a nossa parte, que é fazer pressão sobre o governo e fazer pressão, inclusive, sobre essa questão de que o Banco Central precisa mudar a sua forma de conduzir a economia do país. Exatamente. E o senhor entende que há aí uma ação política e não apenas técnica nessa postura do Banco Central em manter essa taxa de juros altíssima? Disso eu não tenho nenhuma dúvida. O comportamento que o presidente do Banco Central tem na condução do banco é exatamente de alguém que, derrotado nas eleições, resolve fazer uma sabotagem para que o debate econômico seja travado, que a economia não cresça, para que possam continuar fazendo a disputa do terceiro turno que não existe na legislação brasileira, que, portanto, quem perde as eleições tem que fazer oposição, mas não pode fazer oposição que prejudique o país. Nesse sentido, nós achamos que a mudança na direção do Banco Central não pode ser à espera do vencimento do prazo do mandato que o Campos Neto tem. Nós achamos que a mudança de governo muda a condução e, nesse caso, haveria, na nossa opinião, o direito do presidente que foi eleito de escolher quem conduz o Banco Central, porque é uma estrutura muito forte que influencia muito a própria economia do país. Perfeito. Conversamos aqui com Ariovaldo de Camargo, secretário de Finanças da CUT. Ariovaldo, muito obrigada e boa semana. A vocês também. Bom, sextou, vamos todos nos concentrar para uma semana que está terminando, mas nos colocar muito vigilantes nas políticas que vão sendo desenvolvidas no nosso país para que a gente possa, de fato, dar um direcionamento de qualidade do conjunto da classe trabalhadora. E a semana que vem a gente já está entrando em abril e os 100 primeiros dias do governo do presidente Lula vão estar em avaliação e nós precisamos muito estar atentos, inclusive para dar uma demonstração do que de fato aconteceu nesse período, para não ficar a retórica das fake news imperando dentro da formação, inclusive, da opinião do Brasil. Um abraço para todos e sempre à disposição de vocês. Abraço. O Rio Grande do Norte enfrentou nos últimos dias vários ataques a prédios públicos e comércios. De acordo com a polícia, a onda de atentados seria uma resposta de uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios.
Nesta semana, a Polícia Federal impediu um atentado do PCC contra autoridades públicas, incluindo um promotor do Ministério Público de São Paulo. A PF cumpriu 7 mandados de prisão preventiva, 4 mandados de prisão temporária e 24 mandados de busca e apreensão. Para falar com a gente sobre essa questão, nós falamos agora com o Flávio Dino, que é ministro da Justiça e Segurança Pública. Ministro Flávio Dino, prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo, tudo bem com o senhor? Muito obrigado a vocês da TVT, a quem homenageio. Minhas saudações a você, Cosmo, a Larissa e todos aqueles que nos acompanham. Ministro, vamos falar um pouco dessa questão que no primeiro momento o estado do Rio Grande do Norte, ataques aí a prédios públicos, a comércios, uma onda de ataques que começou sem nenhuma explicação, enfim, muito se falou na imprensa dessa questão que poderia haver questão de misoginia por conta da governadora do Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra, ser uma mulher. Ministro, eu queria lhe ouvir como está o trabalho do Ministério da Justiça e o que o Ministério da Justiça tem feito em solidariedade, em apoio ao governo do Rio Grande do Norte. Nós já estamos completando praticamente 2 semanas de forte presença no Rio Grande do Norte, com aproximadamente 700 profissionais da segurança das várias forças federais, apoiando o Rio Grande do Norte. Todos os nossos dirigentes já estiveram lá, eu próprio, claro, lá já estive. Falo todos os dias com a senhora governadora Fátima Bezerra e estamos vendo uma redução significativa desses indicadores de violência. O trabalho continua, não tem data para acabar, não tem limites. Nós estamos, portanto, enfrentando essa situação emergencial com muita determinação e, ao mesmo tempo, cuidando da reestruturação mediante investimentos federais e estaduais. Quando lá estive, anunciei investimentos novos para que o Estado consiga concluir algumas obras importantes. Também estamos destinando armas, viaturas e também pessoal para ajudar a reorganizar, sobretudo, o sistema penitenciário e, com isso, você enfrentar as causas desse ciclo de violência que, infelizmente, ali se verificou. Perfeito. Bom, desde os atentados no Rio Grande do Norte e agora com este caso, envolvendo o PCC, o Ministério da Justiça tem agido com pulso firme. Eu quero que o senhor, ministro, comente todo esse trabalho que vem sendo feito pela pasta com o senhor à frente e, claro, toda a sua equipe. Larissa, a nossa preocupação central é garantir a autoridade da lei. Aqui não há perseguição, não há proteção. Aqui nós aplicamos a lei conforme a orientação do presidente Lula. Então, temos atuado contra o poder das organizações criminosas, que infelizmente se fortaleceram nesses anos mais recentes no Brasil, por uma série de políticas erradas, a exemplo da proliferação de armas de fogo. Isso aumentou o poder das facções, porque gerou um comércio e gerou lucro para essas facções. Aumentou o poder bélico das facções, estamos corrigindo isto e, ao mesmo tempo, todos os dias realizando diligências, investigações, prisões, buscas e apreensões no país inteiro. Isso se refere a drogas, a armas, se refere ao combate à violência contra a mulher. Cito a você um exemplo muito recente de uma operação no Rio de Janeiro, em que, nas várias fases, foram mais de 1.000 armas ilegais apreendidas, e essas armas iriam, em larga medida, exatamente para estas organizações. A Polícia Rodoviária Federal também tem feito isso, a Polícia Federal, Força Nacional, inteligência para garantir que investigações consigam chegar a êxitos, como esses que recentemente verificamos em várias áreas. E vamos continuar. Não é um trabalho que tem término, porque nós sabemos que isto dia a dia se renova, no sentido de que novos desafios se apresentam. E, sobretudo, ministro, nos governos anteriores, principalmente no que se encerrou em 31 de dezembro do ano passado, com essa liberação de arma desenfreada em todo o país, a gente vem acompanhando o que foi aquilo que vinha causando. A minha pergunta agora, ministro, vai no sentido desta ação da Polícia Federal, deflagrada esta semana, envolvendo uma facção criminosa que tinha como alvo, segundo as investigações, agentes do Ministério Público Federal, autoridades políticas. Eu queria lhe ouvir sobre isso, ministro, e mais, o quanto tem de politização, de tentar politizar este caso e do trabalho especificamente envolvendo atentados contra agentes do Ministério Público aqui do estado de São Paulo, ministro.
A investigação nasce exatamente daí, da necessidade de proteger um promotor do Estado de São Paulo, que tem uma atuação muito forte contra o crime organizado. E aí esse trabalho resultou na identificação de vários alvos em vários estados, portanto, uma investigação nacional. Não tinha apenas um único alvo. Mostrou um trabalho profissional da polícia. O que nós lamentamos é isso que você diz, é que haja sempre gente querendo fazer manipulação política. Então, nós temos que distinguir. O debate político se dá na esfera política. O nosso trabalho aqui no Ministério da Justiça é assegurar as condições para que a Polícia Federal possa fazer aquilo que a lei manda. Então, nós separamos isso e deploramos mesmo que permanentemente haja esses ataques. Outro dia mesmo, Cosmo, eu fui a uma reunião com líderes comunitários, da juventude, pessoas que são representantes legítimos de vários bairros do Rio de Janeiro, e esses bandidos da política transformaram isso numa reunião com o Comando Vermelho, com a facção do Comando Vermelho. Qual a base factual disso? Nenhuma. Eles inventaram. Como inventaram também que eu estava sem escolta policial. Inventaram. Inventam, colocam na internet, e isso gera muita indignação, muita revolta nossa, porque nós estamos fazendo um trabalho sério e, infelizmente, tem gente sempre querendo politizar para ver coisas que realmente não tem nenhuma base material. E o nosso trabalho aqui é muito sereno e muito firme e alinhado com aquilo que a lei manda. Exatamente. Bom, ministro, ainda sobre esse caso, né, do PCC, há muita especulação sobre isso, né, inclusive de políticos se apropriar. E, segundo o promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, Lincoln Gaquia, teria aí um plano que eram ataques a agentes públicos e sequestro de autoridades para forçar o governo a devolver Marcola para o sistema penitenciário paulista. Ministro, eu quero te ouvir sobre tudo isso, toda essa repercussão. As investigações ainda estão em andamento. É claro que uma fase importante se encerrou. Com isto, houve prisões, buscas e apreensões, e esse trabalho, como mencionei, vai continuar. Nós temos esse tema do sistema penitenciário, Larissa, que é decisivo. Uma vez que, às vezes, quando você investe nisso, essa extrema-direita desvairada diz que você está protegendo o bandido. É o contrário. Você está cumprindo a lei e protegendo a sociedade. De onde nascem as facções? Do sistema penitenciário. O sistema penitenciário federal sozinho vai dar conta, no Brasil, da execução penal? Claro que não. Então, nós precisamos ter, evidentemente, como o presidente Lula criou no seu primeiro governo, o sistema penitenciário federal, que hoje faz um grande trabalho, mas, ao mesmo tempo, apoiar os estados e que os estados invistam e que toda a sociedade veja como algo necessário para protegê-la e, ao mesmo tempo, para enfraquecer o poder das facções. Porque as facções se alimentam, se nutrem do caos do sistema penitenciário. Então, essa é uma questão central que nós estamos cuidando aqui, depois de anos de abandono. Vou dar um exemplo, Larissa, a você. Quando eu cheguei nesse ministério, havia 3 bilhões e 400 milhões de reais repassados aos estados sem execução, por conta de burocracia, por conta de normas erradas, os planos vão, os planos vêm, os planos voltam, e, de fato, o dinheiro não chega aonde deve chegar, que é no benefício, que é na obra, que é na penitenciária nova, que é na delegacia nova, que é na viatura, que é no armamento, que é na capacitação. O dinheiro se perde na burocracia, aquilo que a gente chama de dinheiro empossado. Esse dinheiro está empossado há 3 anos. Aí eu mudei agora a norma, tem 15 dias, 20, mudei a portaria para agilizar a execução do dinheiro. Porque não adianta ter 3 bilhões e 400 milhões e não ter o benefício para a sociedade. E, ministro, agora para a gente finalizar, essa questão de violência, né? Ao longo dos últimos 15 dias, o governo federal vem anunciando várias medidas de combate à violência. E quando a gente fala de violência, é de forma geral. Desde lá na ponta, a segurança nas escolas, o fim da violência contra o feminicídio, principalmente com as mulheres, e essa questão do recadastramento de armas
lá no governo anterior que foram liberados deliberadamente e ninguém tinha controle de nada. Queria que o senhor pudesse falar exatamente como é que está essa questão, já tem um parecer, já tem uma avaliação do total de armas recadastradas pelo Ministério da Justiça, como é que está o Ministério da Justiça trabalhando em parceria com outros ministérios para essa questão de política pública de segurança. A gente sabe que é transversal. Queria ouvir sobre essa questão também, ministro. Em relação a essa transversalidade, Cosmo, nós fizemos o lançamento do Pronace 2, o presidente Lula assinou o decreto, e nós estamos agora, por exemplo, cuidando de apoio aos estados no que se refere aos feminicídios. Fizemos uma grande operação agora no mês de março, foram mais de 4 mil prisões, mais de 20 mil medidas protetivas, estamos comprando 500 viaturas para apoiar as patrulhas Maria da Penha, há leis novas sobre o funcionamento da Delegacia da Mulher, e isso é Pronace. Casas da Mulher, 40 Casas da Mulher Nova, isso é Pronace. E essa transversalidade, portanto, que se dá entre os ministérios e também estados e municípios. E nós estamos também cuidando dessa temática das armas, como mencionei, grande parte desse acervo acabou indo para mãos erradas. Nós vimos, por exemplo, recentemente no Mato Grosso, aquela chacina. Então, o objetivo do recadastramento é separar o joio do trigo, ver armas ilegais, armas que foram desviadas para facções, para quadrilhas. Nós já temos 80% das armas cadastradas e recadastradas e vamos continuar avançando. Estamos debatendo isso no governo, como é que a gente avança. As armas que não forem recadastradas serão armas ilegais e, portanto, haverá a adoção das providências relativas à apreensão, inquéritos policiais, para que essas pessoas sejam obrigadas a cumprir a lei. A nossa expectativa com isso é que haja uma redução desse armamentismo e nós tenhamos a preservação do poder das polícias e, ao mesmo tempo, essas armas não acabem sendo desviadas para as quadrilhas. Há, finalmente, um esforço de revisão da legislação. Vamos propor até o final de abril uma nova legislação que será submetida à avaliação do presidente Lula. E, ministro, agora para finalizar de fato, mês de março, mês da mulher, governo federal, várias iniciativas. Aqui no Revista Brasil TVT, nós inclusive já entrevistamos uma mulher que está à frente de uma secretaria importante do seu ministério, né, do Pronace. Eu queria que o senhor falasse para a gente como é que está essa questão também, desde política governamental do presidente Lula, dessa transversalidade dos ministérios e como que o senhor enxerga essa questão também de empoderamento, de respeito e de políticas que coloquem fim, de fato, à violência contra as mulheres no nosso país, ministro. Nós fizemos uma grande mobilização aqui em torno da temática da violência contra as mulheres. Fizemos aqui desde novas normas, editais, com recursos para apoiar delegacias, patrulhas, equipamentos, também editais para a sociedade civil. Reunimos as mulheres policiais aqui no Ministério. Tivemos a Operação Átria, que foi essa operação que integrou a esfera federal com as polícias civis estaduais, com ótimos resultados. Portanto, esse trabalho vai continuar permanentemente na medida em que é um dos 5 eixos do novo Pronace. Pronace 2, e a Tamires esteve com vocês, explicou a vocês, são 5 eixos. O primeiro é exatamente a temática do combate à violência contra a mulher. Temos o combate ao racismo estrutural ou institucional. Temos a questão relativa ao sistema penitenciário, presos, egressos. Temos os territórios da paz e temos uma linha forte de territórios da paz com políticas sociais e temos uma linha forte relativa à formação policial, com a volta do Bolsa Formação, para que com isso a gente tenha uma polícia melhor. Então é um bom programa, estamos retomando esse programa que estava desativado e tenho certeza que junto com a ação das polícias, isso vai produzir um bom resultado. Perfeito. Acabamos de conversar com Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública. Quero agradecer sua participação, ministro. Foi um prazer tê-lo conosco e parabéns pelo trabalho.
Muito obrigado e, novamente, minhas homenagens à TVT. Meu muito obrigado a vocês e a todos que nos acompanharam. Abraço, até a próxima. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Não sai daí. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. A Associação Juízes para a Democracia ingressou no movimento Humaniza Santa Catarina, um grupo que se reuniu para combater os crimes de ódio no estado. Nesta semana, o movimento divulgou seu manifesto de lançamento na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que é a ALESC. Para falar com a gente sobre essa importante iniciativa, nós conversamos agora com Ideli Salvati, que é professora aposentada e foi ministra dos Direitos Humanos no governo da presidenta Dilma Rousseff. Professora Ideli Salvati, tudo bem? Prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. O prazer é meu. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? O Vanu que me fez o convite para estar aqui com vocês. Quero cumprimentar o Cosmo, a Larissa, e já começar parabenizando o fabuloso ministro da Justiça que nós temos, que é o ministro Flávio Dino, né? Quero também prestar minha solidariedade à minha querida companheira Fátima Bezerra, que está enfrentando todo aquele sufoco lá no Rio Grande do Norte, né? Nós que somos companheiras da educação, fomos companheiras no Senado, e eu queria dizer o seguinte, que o que nós vamos falar aqui agora tem tudo a ver com a entrevista anterior do Flávio Dino, certo? Porque assim, ódio, violência, nazifascismo, entende? E isso aflorou de forma absurda no Brasil, absurda, a ponto de nós, entende? Aqui em Santa Catarina, que é um estado, digamos assim, onde esta situação é mais grave, porque o Ministério Público de Santa Catarina já apresentou um relatório que existem aqui no nosso estado mais de 500 células nazistas, né? Nós temos toda uma cultura, né, que vem já de muito tempo, de clube de caça ao tiro, que acabou servindo de base, entendeu? Para os CACs, né? Para toda esta questão das armas e da violência, né? Reforça. Então, para nós aqui em Santa Catarina, esta questão ela é uma questão crucial. Por isso que em novembro do ano passado nós criamos o Humaniza Santa Catarina, é um movimento que agrega, né, inúmeras entidades, personalidades. Nós temos mais de 100 entidades aqui no estado já que aderiram, mais de 800 pessoas, né, que aderiram ao movimento, e a gente vem trabalhando incansavelmente. E agora, né, além, porque aqui no estado todo dia tem novidade. Entende? É célula nazifascista, é gente sendo presa por é professor fazendo apologia do Hitler em sala de aula. E nós temos parlamentares, infelizmente, aqui em Santa Catarina, que tem esta vinculação forte, né, com a questão das armas e eu diria até com a simbologia nazifascista. A deputada Júlia Zanata, que apareceu, entende, numa camiseta com arma em punho, entende, um desenho de uma mão, né, com 4 dedos, furada a bala, e ainda ela diz que, eu não citei o Lula. Precisa citar, gente? Precisa citar o Lula quando na camiseta tem uma mão de 4 dedos furada a bala? Né? Ela está incitando o crime, está incitando a violência. E ela disse, inclusive ela está processando a nossa presidenta, a Gleisi Hoffmann, porque ela diz que a Gleisi acusou-a de vinculação ao nazismo. Quem vê a figura, o figurino da Júlia Zanata, com aquelas florzinhas na cabeça, mimosas florzinhas, é só ir procurar lá, entende? Nas imagens do nazismo na Alemanha. Eu, inclusive, até mandei aí para a produção. Você vai ver inúmeras fotografias de meninas, de mocinhas, de mulheres com o mesmo figurino da Júlia Zanata. Então, ela se utiliza da simbologia nazista, entende? Vem com armas. Ela diz, inclusive, o seguinte, que ela está defendendo os empregos da indústria da arma. Olha que mimosa, entende? Mimosinha, né? E lá na tal da camiseta está escrito, venha e pegue.
Isso é incentivo, gente. Isso é incentivo. Por isso que nós estamos, neste movimento, apresentando, né, o pedido de cassação. Nós estamos coletando as assinaturas, o movimento Humaniza Santa Catarina está coletando. Eu estou pedindo audiência com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, com o qual, inclusive, eu tive relações, não só como senadora, né, com o pai dele, com ele na Câmara, como também como ministra, eu estou levando, porque, inclusive, eu quero aqui recomendar, Cosmos, entende assim, tem um documentário feito que trata a vinculação dos atos do 8 de janeiro com grupos no Brasil que têm relações com os grupos de armas nos Estados Unidos. Inclusive, este grupo, né, que é o ProArmas, que foi criado em 2020 pelo Eduardo Bolsonaro, se reuniu antes da feira de armas feita em Joinville em 2022. Então, o grupo ProArmas, em 2022, em agosto de 2022, fez uma feira em Joinville, certo? Aonde teve uma reunião do Marcos Polon, né, que é o nome que encabeça o ProArmas aqui, o Eduardo Bolsonaro, a Júlia Zanata, essa mesminha aí, do florzinhas mimosas no cabelo, com o Eloir de Donati, que está sendo investigado por ser um dos que participaram do planejamento e do financiamento dos atos de 8 de janeiro. Então tá tudo ligado, é tudo parte da mesma quadrilha, entende? Que defende arma, que defende morte, que faz golpe, que ameaça a democracia. E Perfeito. Que usa símbolos nazistas, entende? Figurino nazista. Então, Sim. por isso, Cosmos, que a gente está nessa batalha, né? Eu não poderia, enquanto ex-ministra de Direitos Humanos, a gente, né, não tomar as providências, e aqui nós estamos fortemente, né, na campanha pela cassação da Júlia Zanata. Santa Catarina não merece. Santa Catarina, um estado que teve uma heroína binacional, é o único, né? Certo? A Anita Garibaldi, que teve Exatamente. a primeira parlamentar negra da história do Brasil. Agora, professora, como a senhora mesmo mencionou, existem mais de 530 núcleos extremistas. Isso representa aí um crescimento de 270,6% de janeiro de 2019 a maio de 2021. Tem as denúncias também, né, apuradas pela Polícia Federal para crimes de apologia ao nazismo, que também explodiram, passando de 69 investigações de apologia do nazismo em 2019 para 110 casos em 2020. Professora, como que você avalia essa ascensão de casos ligados ao neonazismo? Olha, isto só tem um mentor, um protagonismo, que se chama Jair Bolsonaro e a sua família. Entende? Eles estão com todas as articulações, Arthur Bannon, né, o Carvalho lá. Eles provocaram isto no país. Eles provocaram isto no país. Entende? Eles tiraram do esgoto tudo aquilo que a gente não precisava, em termos de ódio, de violência, entende? De armamento generalizado sem controle, né? O Flávio Dino colocou isso de forma muito clara. Hoje nós temos na mão de civis mais do que o dobro de armas do que estão nas mãos das forças policiais. Entende? E estas armas, né, que foram desenfreadamente espalhadas e permitidas, isso está financiando, está armando as milícias, o crime organizado e, obviamente, colocando em risco todos aqueles que se colocam contra. Se colocou contra, leva bala, entende? Os 4 dedinhos, é isso que eles incentivam, né? Então, gente, eu acho que a gente está nesse movimento, está nessa campanha. A Câmara e o Senado têm responsabilidade de barrar, tem que votar a questão, entende, da regulamentação da questão das redes sociais, tem que ter limite. Você não pode fazer nas redes sociais aquilo que é crime fazer no real, certo? As redes sociais
elas não são terra de ninguém, elas têm que seguir a lei. E não me venha com essa história de liberdade de expressão, porque não existe nada, nem a vida tem plenitude de... Porque, entende? Se tem situações onde coloca em risco a vida dos outros ou a liberdade dos outros, a nossa Constituição não dá essa liberdade incondicional para nada. Para nada. Tá? Então, gente, é isso que a gente está colocando, né? E estamos trabalhando bastante, e eu tenho certeza que a TVT, como até agora sempre esteve ao lado, entende, da paz, da democracia, né? da justa liberdade e da liberdade de expressão que é saudável, não a liberdade de expressão que é do ódio e da morte. Professora Ideli Salvati, a senhora foi senadora da República, ministra dos Direitos Humanos, e imagino que vir no estado onde tem um nível de concentração de células neonazistas, isso deve ser muito estarrecedor, constrangedor, porque nos entristece muito, né? No momento tão de ódio que foi pregado no país, falta de respeito, nos últimos 6 anos se ficou muito mais evidente no governo do então presidente Jair Bolsonaro, que se encerrou em 31 de dezembro de 2022. Mas vamos falar da iniciativa do Humaniza Santa Catarina. Como é que está o apoio das pessoas, da sociedade civil? Como é que vocês estão trabalhando aí no estado de Santa Catarina para regimentar mais gente para esse movimento, que é muito importante, porque de fato não dá para tolerar um tipo de gente, e um professor numa sala de aula que faz apologia ao nazismo e elogia Hitler. Não dá para tolerar uma parlamentar eleita no regime democrático pregando violência. Queria que a senhora falasse para a gente como é que está aí o envolvimento de outros setores da sociedade aí de Santa Catarina. Bom, em primeiro lugar, Cosmos, eu tenho obrigação de dizer que Santa Catarina não é um estado nazista fascista. Não é. Não é. Nós temos aqui uma parcela da população que estava bem recolhidinha, entende? E que agora foi incentivada a aparecer, a tomar iniciativas e fazer esse conjunto de barbaridades. Quando eu digo que Santa Catarina não é um estado nazista nem fascista, muito pelo contrário, é um estado que já deu demonstrações exaustivas, entende? De iniciativas extremamente importantes para a democracia, né? Eu terminei de dizer, Antonieta de Barros, 1934, foi a primeira mulher negra a se eleger no Brasil. Aqui em Santa Catarina, entende? Um estado que todo mundo imagina que é todo mundo loirinho de olho azul, certo? Foi em Santa Catarina também que nós elegemos a primeira agricultora do Cabo da Enxada, entende? Para o Congresso Nacional, a Lucy Schoenack, né? É um estado onde nós tivemos uma das maiores, inclusive não é nem muito divulgado, mas Santa Catarina teve uma das maiores rebeliões sociais contra uma multinacional, entende? Que tomou terra com a desculpa de construir uma ferrovia, que foi a Guerra do Contestado. Então, Santa Catarina, as pessoas... mas o Bolsonaro foi muito votado em Santa Catarina em 2018. Mas o Lula foi o maior percentual de voto do Lula em 2002, foi aonde? Foi em Santa Catarina. Então, é um estado onde a gente tem muita história, muitos exemplos de luta, de organização, entende? De representatividade das forças democráticas. Então, eu não gosto... Por isso que o Humaniza Santa Catarina, ele veio exatamente para agregar estas forças. As forças da paz, do bem, da justiça, da inclusão social, entende? Dos direitos humanos, contra aquela parcela que, infelizmente, sempre teve em Santa Catarina e que agora, né, acabou, digamos assim, ela acabou tendo sonoridade, visibilidade, entende? Excessiva, muito além, entende? Do tamanho que tem. E nós estamos, então, agora institucionalizando, nós estamos discutindo o estatuto, né, que vai institucionalizar o movimento, e estamos fazendo plenárias macro-regionais. Então, na segunda-feira, nós vamos ter a reunião macro-regional do norte do estado, lá em Joinville. Na quarta-feira, vamos fazer no sul do estado, em Criciúma.
Na sexta-feira, no dia 31, nós vamos fazer na Foz do Rio Itajaí, ali Itajaí, Balneário Camboriú. E já temos previsão de data para o mês de abril para Lages e ainda falta marcar a de Blumenau e de Chapecó. Então, nós estamos estadualizando o movimento e, enquanto estadualiza, a gente vai trabalhando. Então, a nossa prioridade neste momento é a questão da cassação da Júlia Zanatta. A cassação, porque ela simboliza esta questão, ela veste o figurino nazista, ela faz o incentivo, né, ao crime, à violência, inclusive voltado ao presidente da República, de forma, assim, indiscutível, entende? Ela não venha com mimimi de que ninguém sabe de quem é aquela mãozinha de 4 dedos, porque até se você perguntar para uma criança na rua, vai responder que aquela ali é o simboliza a mão do Lula. Então, nós estamos priorizando e estamos trabalhando, porque, como eu já disse, né, todo dia tem novidade, né? A semana passada foi a manifestação dos estudantes lá em Bituba contra o professor reincidente fazendo campanha, né, e apologia do Hitler em sala de aula. E assim vamos, né? Toda hora tem uma novidade, infelizmente. Perfeito. Conversamos aqui com Ideli Salvati, que é professora aposentada e ex-ministra dos Direitos Humanos no governo Dilma Rousseff. Muito obrigada, professora. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. E se vocês puderem aí depois divulgar, né, o link da petição, quem mais quiser nos ajudar a caçar a Zanatta, nós estamos agradecendo. Muito obrigada a vocês, obrigada, TVT. Abraço, professora. Até a próxima. A Petrobras divulgou nesta semana os nomes dos novos eleitos pelo Conselho de Administração para a sua diretoria. O mandato de 2 anos vai até 13 de abril de 2025. O Conselho também ratificou Jean Paul Prats para os 2 anos de mandato como presidente e da diretoria executiva e presidente da estatal. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com Elizabeth Sacramento, que é diretora do Sindipetro Bahia, setorial petróleo da Confederação Nacional do Ramo Químico, que é CNRQ. Elizabeth, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Boa tarde aí, Larissa. Boa tarde, Cosmo. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Maravilha. Elizabeth, vamos falar então um pouco da composição da nova diretoria da Petrobras, né? A Petrobras que foi muito pautada e discutida desde a eleição do presidente Lula. Queria que você falasse para a gente como é que foi a concepção, está formatado aí a nomeação da nova diretoria da empresa. E queria que você falasse agora quais expectativas de trabalho agora daqui para frente com a nova presidência da Petrobras, com o Jean Paul Prats à frente. Pronto. Uma vez formatada, né, a nova diretoria, na verdade, a expectativa é que eles possam ocupar e começar a implementar as políticas que vêm do novo governo, que é do governo do presidente Lula. Então, assim, apesar dele ter tomado posse já no início do ano, infelizmente, não pôde tomar deliberações frente à empresa, porque a diretoria que ocupava o espaço ainda era a diretoria escolhida pelo governo anterior e que está tendendo a tocar um projeto que estava de acordo com essa política anterior, com esse governo anterior. Então, nós temos realmente a expectativa de, o quanto antes, essa diretoria aprovada possa ocupar o espaço e começar a implementar as políticas que tanto desejamos, né? Para viabilizar aí um bom governo e um bom desenvolvimento para esse país. Perfeito. E o que se pode esperar da nova gestão da Petrobras, sob comando de Prats, em relação às privatizações das refinarias, Beth? Bem, a nossa expectativa é de que as refinarias sejam suspensas. E isso já foi uma solicitação do presidente Lula, desde que ele tomou posse, aliás, até antes disso. Uma vez que o governo eleito tem um outro projeto, né, voltado para a parte energética desse país, é importante que os projetos anteriores não continuassem em andamento. Então, a expectativa é que as privatizações elas parem, né? Porque não faz parte do projeto desse governo a continuidade da entrega das nossas riquezas, da entrega das nossas refinarias, da entrega do nosso mercado para o capital internacional.
Elizabeth, todo o sindicato da categoria, Sindipetro Bahia, a Federação Única dos Petroleiros, vinha condenando essa política adotada de preços da Petrobras lá no governo anterior, né, com essa gestão desastrosa, enfim, atrelando o preço dos combustíveis ao mercado internacional. E a gente sabe que a luta dos petroleiros em todo o Brasil foi uma luta árdua e vem como um acordo que está acontecendo, alertando para todos esses problemas. Agora, eu queria que você falasse para a gente como é que está a expectativa de você no que diz respeito à política de investimentos da Petrobras, a maior estatal do país, tem um papel muito importante no desenvolvimento do país. Como é que vocês estão avaliando aí essa questão e estão trabalhando, inclusive, essa questão para novos investimentos a partir de agora, com essa nova diretoria da Petrobras? Se forem observar as movimentações do governo, podem perceber que a disputa está forte. Você começou falando, Cosmo, sobre a questão da política de preço. Existe um interesse muito forte na política de preço que hoje existe no país, onde muitas pessoas têm ganhado com a importação de derivados, tá? Então, quando você importa derivados, já que nós não somos autossuficientes em derivados, a política de preço da Petrobras, ela acrescenta ao derivado que é produzido aqui no país o custo da importação e também as variações do câmbio. Então, assim, é um custo que ela não tem, que ela poderia tirar do preço e assim beneficiar, de certa forma, o povo brasileiro. Mas quando você coloca o custo da importação, tá, você beneficia quem está trazendo de fora. E quando você tira esse custo, você tira esse benefício, esse ganho que essas pessoas, esses empresários estão tendo. Então, a disputa não vai ser fácil. Porém, a política que tem se buscado, que Prats vai buscar implementar, é justamente mudar essa política de preço, porque isso faz parte do projeto do governo que foi eleito democraticamente, que é viabilizar uma política de preço que beneficie o povo brasileiro. Nós temos uma empresa que tem toda a cadeia produtiva dos derivados de petróleo e não justifica a gente dolarizar o custo de produção desses derivados. Então, se a gente realmente tem a intenção de fazer algo pelo povo brasileiro, é importante abrasileirar, né, o preço dos combustíveis. E isso, de certa forma, vai afetar a expectativa de empresários, de investidores que fazem esse processo, né, de trazer o produto de fora. E outra coisa, gerando emprego e renda em outro país. Porque se você traz de fora, você está fazendo com que eles produzam mais fora do país, gerando emprego e renda, quando a gente poderia estar fazendo isso dentro do nosso próprio país. Elizabeth, esta semana foi bastante divulgado aí que os petroleiros, o sindicato dos petroleiros ligado à FUP, a Federação Única dos Petroleiros, dizendo que, de fato, o presidente Lula tem que se apropriar da direção da Petrobras e, inclusive, falando em possibilidades de greve. Queria te ouvir sobre essa questão, Elizabeth. Então, Cosmo, o que é que acontece? Recentemente, o Ministério de Minas e Energia enviou um documento solicitando à atual diretoria da Petrobras que suspenda os processos de privatizações durante 90 dias, enquanto o governo, né, vai reavaliar os processos que foram implementados pelo governo anterior. Simplesmente a diretoria desconsiderou a solicitação do Ministério de Minas e Energia, e a gente já vê, né, essa disputa em relação a entrega da nossa riqueza, e eles desconsideraram a solicitação do Ministério de Minas e Energia e simplesmente trazem à tona a continuidade do processo de privatização, indo contra o presidente, que representa o sócio majoritário da Petrobras, que é o povo brasileiro. Então, assim, hoje nós tivemos uma paralisação em várias unidades da Petrobras, em diversos estados, justamente para afirmar que os petroleiros entrarão em luta contra essa política que a diretoria atual quer manter e que pertence ao governo anterior, que é justamente de entrega de privatizações. E após esse ato, nós estaremos justamente com um calendário de assembleias para aprovar greve, sim. Vamos fazer greve caso eles insistam em continuar o projeto do governo anterior, que é de entregar a Petrobras, que é de privatizar, né, os ativos da Petrobras. Então, nós estaremos, a partir da próxima semana, com um calendário
o ato hoje, ele abre, na verdade, um calendário de assembleias, onde nós vamos aprovar o estado de greve. Na verdade, é um alerta, né? Nós vamos estar aprovando um calendário de greve, porque caso a diretoria atual insista em manter esse projeto, nós vamos sim fazer uma forte greve para que o projeto do atual governo seja implementado, e nós acreditamos sim que nesse projeto atual não inclui a entrega que é das nossas riquezas. Perfeito. Bom, mudando um pouquinho o foco, a Petrobras está entre as 10 maiores companhias do mundo no setor de petróleo e gás. E ela tem aí um papel importante, né, de fomentadora de políticas de questões sociais. Como estão as conversas em relação a isso, Elizabeth? Pois bem, essa é uma outra luta nossa, justamente quando a gente briga contra a privatização, a gente briga também para que a Petrobras volte a ter esse papel social, certo? De repente, alguns países conseguem ver a privatização como um benefício, como é que eles usam a palavra? É mais eficiência. Num país como o nosso, onde nós não temos uma estabilidade econômica, nós temos uma desigualdade, na verdade, social muito grande, e a empresa, a Petrobras, poderia estar viabilizando, de alguma forma, o desenvolvimento econômico desse país, viabilizando a ascensão de diversas classes da sociedade brasileira. Nós não podemos enxergar essa empresa como sendo apenas uma geradora de dividendos para ampliar a riqueza de poucos em detrimento da miséria de muitos. Aí, voltando, quando a gente falou, na verdade, sobre a questão da política de preço, o preço do gás de cozinha inviabiliza as pessoas que estão nas classes mais pobres. Quer dizer, o dividendo, 200 bi em dividendos que foram pagos agora para os acionistas da Petrobras, quanto poderia ter se beneficiado as pessoas das classes mais pobres se você tivesse colocado um preço justo no gás de cozinha? Então, é sobre isso. Nós temos uma empresa que pode potencializar, garantir a soberania alimentar, garantir dignidade às classes mais pobres, mas, infelizmente, algumas pessoas só conseguem ver a sua capacidade de gerar lucro, e esse lucro só tem um direcionamento, que é o bolso de poucos. E a nossa luta é o contrário, é usar justamente esse lucro em benefício do próprio povo brasileiro, que é o sócio majoritário dessa grande empresa. Elizabeth, falar desse foco social e o papel, a importância da Petrobras, estamos no mês de março, mês que comemora o Dia Internacional da Mulher. O governo do presidente Lula fez uma série de anúncios de políticas públicas direcionadas às mulheres para acabar com o fim da violência, projeto de lei importante que iguala a questão salarial de homens e mulheres que exerçam a mesma função. A gente várias vezes aqui no Revista Brasil TVT já entrevistou a Cibele, já te entrevistou, e agora falando com você, uma mulher diretora de um sindicato muito importante, ligada a uma federação única muito importante, e uma mulher negra. Queria te ouvir sobre isso, como que vocês receberam esse anúncio do governo Lula com um pacote de políticas direcionadas às mulheres e com foco a acabar com a violência de gêneros. Foi para isso que eu fiz o L, né? Muito importante. É importante a gente saber que a gente tem um governo que consegue ter um olhar, né? Que consegue se sensibilizar com as pautas que, de alguma forma, minimiza ou caminha para pôr fim a diversos tipos de violência que atravessam os nossos corpos. E como você falou, não foi só pautas em relação ao Ministério da Mulher. Houveram pautas também no Ministério da Igualdade, da Promoção da Igualdade Racial. Então, assim, quando a gente consegue entender a importância de a gente ter um governo que se sensibilize com nossas pautas, nós precisamos potencializar a nossa luta para fortalecer esse governo e que essas pautas possam se ampliar. Você está falando, no nosso caso, então, Cosmo, que não é só o fato de ser mulher na Petrobras, é ser mulher numa empresa onde mais de 80% da categoria é formada por homens. Então, imagine que a luta aqui, muitas vezes, por essa busca da igualdade de gênero, né, dos direitos, não é tão simples, não é tão fácil.
Inclusive, é já algo que a gente tem potencializado aqui dentro. Como ampliar a presença das mulheres? Como é que a gente amplia a presença das mulheres nos cargos de gestão? É um debate que a gente precisa ampliar, aprofundar. Agora vem outra questão, viu? Só para finalizar essa parte da minha fala. Quando a gente tem um país, ou uma empresa, ou uma sociedade que só foca no lucro, a presença da mulher vai ser sempre vista como um problema. Porque ela é engravida, porque ela precisa de licença maternidade, porque ela amamenta, porque ela, de alguma forma, querendo ou não, muitas vezes recai sobre a mulher a responsabilidade total do cuidar. Mas se nós tivermos um olhar mais socialista e entender que o que está sendo produzido e gerado é para o bem comum coletivo, a gente vai entender e vai cuidar melhor da mulher, né? Porque ela gera, e ela gera também mão de obra. Ela gera pessoas que vão ajudar na continuidade da geração de riqueza, ela vai gerar pessoas que vai ajudar na continuidade desse país. Então, a gente teria um cuidado maior com as mulheres e não uma exclusão maior, como é o que acontece. Inclusive, esses homens que, de alguma forma, procuram nos excluir, precisou de uma mulher para colocar ele no mundo, né? Perfeito. Bom, é isso. Conversamos com Elizabeth Sacramento, a Beth, que é diretora do Sindipetro Bahia e do Setorial Petróleo na Confederação Nacional do Ramo Químico. Muito obrigada pela sua participação, Beth. Boa semana e até a próxima. Obrigada também, Larissa. Obrigada, Cosme. Boa semana a todos e todas. Abraço. E agora a gente vai para um breve intervalo, mas antes eu quero dar um recadinho. Você já é membro do nosso canal no YouTube? Não? Vai lá e se inscreve, youtube.com/RedeTVT. Você nos encontra também em todas as redes sociais pelo @RedeTVT. A gente vai, mas a gente já volta. Fica aí. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Como forma de ampliar a presença de pessoas negras em cargos de liderança, o governo federal vai implementar um programa que reserva até 30% de vagas em cargos de confiança e funções de confiança na estrutura do Poder Executivo, incluindo administração direta, autarquias e fundações. O decreto que institui a medida foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta semana, em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, alusiva ao Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Cida Bento, que é diretora do Centro de Estudos das Relações do Trabalho e Desigualdades e que também é doutora em Psicologia pela Universidade de São Paulo. Olá, Cida, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Olá, é um prazer estar aqui também. Cida, vamos falar desta medida, mais uma medida do governo do presidente Lula. Uma medida muito importante porque ela traz, joga luz a uma questão que a gente sempre reclamava e ouvia reclamações, que era de colocar mais gente negra, pessoas negras, em cargo de liderança, em cargo de confiança, em todos os níveis de governo. O presidente assinou essa medida provisória, esse decreto, que reserva 30% das cotas em vários cargos aí da administração federal, incluindo a administração indireta. Queria te ouvir sobre essa questão, porque ele anunciou essa medida em um dia muito importante, não é, Cida? Sim, é uma medida muito relevante, muito valiosa para esse momento que nós estamos vivendo e para a história de um segmento da população que foi muito firme, caminhando para assegurar que o presidente Lula estivesse na presidência do país, né? Então, a gente sabe que o segmento negro, o segmento nordestino, feminino, foram muito firmes. E, então, esse compromisso que ele assumiu, se traduzindo numa normativa como essa, é fantástico, né? E ele vai exigir que a gente não improvise
né? Porque, como qualquer outra coisa que acontece dentro de uma instituição, você tem que ter um programa, você tem que ter metas, você tem que estabelecer procedimentos, formas de monitorar como é que isso está acontecendo. Então, por exemplo, hoje você tem um dado do IPEA, do Serviço Público, que homens brancos são 65%, aproximadamente, mulheres brancas 15%, ou seja, 4 vezes mais homens brancos quando comparado com mulheres brancas. E mulheres negras são 1,3%, isso é um dado do IPEA. Então, você tem quase 15 vezes mais de 10 vezes, né, a mulheres brancas quando comparada a mulheres negras. Então, assim, você precisa mexer nisso para tornar o serviço público mais equânime, né, e para a gente ter mais olhares e interpretações da realidade diferentes para pensar os rumos que o país tem que tomar. Cida, em seu livro, O Pacto da Branquitude, a senhora fala das dificuldades de inserção de negros no mercado de trabalho. Eu quero pedir, Cida, que a senhora fale um pouco do que é esse Pacto da Branquitude e de que forma este decreto assinado pelo presidente Lula contribui para reverter este cenário racista, começando, é lógico, por ser incluído em cargos de confiança no governo federal. A organização CERT, onde eu trabalho, fez o primeiro censo, e foi na Prefeitura de Belo Horizonte em 96, né? Aí vai para 30 anos. Em todos os censos tem uma pergunta que a gente coloca, que é assim: como você ficou sabendo da vaga? E o que as pessoas brancas dizem é: por parentes e amigos que trabalhavam nessa organização. E, majoritariamente, negros colocam pela internet, por outras vias. O que significa para as pessoas, quando você fala por amigos e parentes de pessoas brancas são pessoas brancas, muito frequentemente. Então, é uma maneira desse pacto funcionar, é uma maneira torta. Então, quando você pensa assim, o Ministério do Planejamento está procurando um grande economista com tal perfil, se você perguntar, você vai perguntar para outros líderes que serão brancos, porque o incluído nas organizações públicas, privadas, da sociedade civil, são pessoas brancas, seja lá da esquerda, seja lá da direita, são pessoas brancas. Se você perguntar para eles, eles se lembrarão de pessoas brancas que estão no contexto onde eles estão. Então, é muito importante um decreto como esse ser tratado com seriedade, no sentido de se pensar um projeto concreto, com objetivo, com metodologia, com diagnóstico, com trabalho, não só eu acho que deve ampliar. Agora vamos começar com os cargos de confiança, mas tem que pensar todo o quadro de pessoal, tem que pensar todo o quadro de pessoas que são contratadas para prestar serviços para os órgãos públicos, e tem que trabalhar com interseccionalidade. As mulheres negras, quilombolas, indígenas, as pessoas com deficiência, enfim, quando a gente trabalha em instituição, a gente trabalha considerando que raça e gênero, a discriminação é estrutural, ela está enfincada em todas as instâncias sociais, mas é muito importante poder trabalhar com toda a interseccionalidade, até porque mulheres, e mulheres negras em particular, são mais afetadas pela discriminação dentro das organizações. Então, o pacto da branquitude é muito parecido com o pacto da masculinidade. É um pacto de permanência num lugar de privilégio e de efetivação, de permanência dos iguais ali, né? Então, ele tem 1000 maneiras, ele está incrustado nas regras e normas institucionais, e a gente faz uma perguntinha assim, muito simples como essa. Para entrar nessa instituição, como é que você ficou sabendo da vaga? Amigos e parentes, aí está o pacto da branquitude, né? Como se reproduz
né? E como a gente vê a luta que é de vários ministérios querendo buscar pessoas negras, mas eles não conhecem pessoas negras, porque os incluídos são brancos, e no lugar de liderança da instituição, que é um lugar importante, porque é quem está pensando a sociedade, o nosso futuro, esse lugar é masculino e branco. Cida, e sobretudo quando esse exemplo vem de cima, vem do governo federal, que começa a abrir este leque. Estamos falando de um decreto que reserva 30% de vagas, ele vem lá do governo federal, e que este exemplo, ele siga aí nas esferas de governos estaduais, governos municipais e do setor privado também. Uma população brasileira com mais de 51% da sua população preta e parda, é inadmissível não ver pessoas que têm essa representatividade em números populacionais em cargos de liderança, em cargos de chefia, e a gente pega os exemplos, são diários. E este exemplo vindo de cima do governo federal mostra um começo já desta reparação histórica que a população preta tanto galga e tanto almeja. É isso mesmo, Cida? E é um começo muito importante, porque é um começo da maior liderança do país, dizendo essa é a política agora. Então, quando eu trabalho muito com instituições públicas, privadas, da sociedade civil. A coisa mais importante é que a mais alta liderança comece dizendo para toda instituição: temos uma ação afirmativa aqui. E aí eu queria só trazer um outro elemento que eu acho importante. Quando eu fiz minha tese de doutorado, eu sempre fui focada em trabalho. Minha vida profissional foi área de RH. E quando eu fiz a minha tese, eu trouxe muito essa questão do concurso público, porque é uma ideia genérica que o concurso público é democrático. E a gente viu aí nas provas do Enem quanto entram de questões políticas. Nós vimos isso agora, no último governo. Quanto se procurava incidir nas questões que iam ser passadas para os jovens que estavam batalhando pela universidade. Ou seja, quem pensa as provas na USP, por onde eu fiz meu doutorado, em qualquer lugar, tem um perfil de pessoas que também costuma ser monolítico, que vem de certos tipos de colégios, que são da elite, e que não têm os olhares plurais das mulheres, dos indígenas, dos quilombolas. Então, há uma falácia de que os concursos são democráticos. Mas, para eles serem democráticos, você tem que assegurar já de quem é que está pensando as questões, quem está formulando uma pluralidade de perfis, de origem, de lugares, de tipo de escolas e universidades de onde veio, para que você assegure que você está fazendo uma prova mais plural. Então, assim, tem muitas diferentes maneiras, né? E a gente faz um censo não é contar quantos pretos, quanto branco, quanto mulher, quanto homem, é um instrumento de gestão. Aí você pega, por exemplo, em certo momento, eu costumo fazer isso em organizações onde eu trabalho, você pega uma faixa de mulheres, compara com de homens. Mulheres que entraram no mesmo ano, com escolaridade similar, com experiência similar, e compara, em 10 anos você vai notar que os homens tiveram mais oportunidade de treinamento e ascensão. Então, o que você faz com esses dados? Você faz um plano de ação. Você localiza onde tem mulheres prontas para ascender, entendeu? Então, tem tanta coisa legal que você pode fazer e combinar isso com um diálogo com a instituição, porque não é goela abaixo, entendeu? Você tem que ir conversando, você tem que ir tendo um diálogo que hoje chama-se de letramento sobre por que é mesmo que a diversidade é importante. Porque não é só para eu ter um monte de cara preta, um monte de mulher indígena, é porque instituições democráticas asseguram uma sociedade mais democrática, né? E aí a equidade está no coração do conceito, do ideário de democracia. Então, eu tenho esse sonho comigo e sou muito otimista, eu tenho visto muita mudança. Eu tenho esse sonho que, ao estar
incidindo em diferentes tipos de instituição, a gente está contribuindo para uma sociedade mais democrática. Perfeito. Acabamos de conversar com Cida Bento, que é diretora do Centro de Estudos das Relações do Trabalho e Desigualdades e doutora em Psicologia pela USP. Cida, quero agradecer imensamente sua participação. Um abraço. Um abraço para todos. Abraço. Vamos falar agora sobre uma homenagem ao poeta e escritor brasileiro do século XX, Manuel de Barros. Para falar com a gente sobre este momento tão importante, sobre esta homenagem, nós conversamos agora com Hamilton Pedro Thierra, conhecido como o nosso Pedro Thierra, poeta e ex-presidente da Fundação Perseu Abramo. Pedro Thierra, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Boa tarde, Cosme, você e Larissa. É uma alegria voltar a falar com o pessoal da TVT, com quem nos assiste, com a militância dos movimentos sociais e culturais. Sobretudo, Pedro, para falar de cultura e falar desta homenagem ao Manuel de Barros. Queria te ouvir sobre essa questão, né, do livro, que você pode falar para a gente, para os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, a importância deste escritor brasileiro, deste poeta do século XX. Então, as pessoas em geral pensam o Manuel, imaginam o Manuel, enquadram o Manuel como se ele fosse o poeta do Pantanal. Mas o Manuel é muito mais que isso. O Antônio Aires, que é um dos mais importantes filólogos e críticos de arte e de literatura na literatura brasileira, na cultura brasileira, considerava Manuel de Barros um dos mais importantes poetas da história do Brasil. E ele partilhava essa opinião com ninguém menos que Carlos Drummond de Andrade, que, na minha opinião, é o maior poeta que o Brasil produziu. Você vê que azar que nós temos, ou que sorte tem Minas Gerais, que produziu os dois maiores poetas da história do Brasil, Drummond e Guimarães Rosa, que fazia poesia em prosa, que não tem nenhuma obra da altura poética de Grande Sertão Veredas. E, por falar nisso, nós vamos pegar um gancho aqui para falar da amizade do Guimarães Rosa com o Manuel de Barros. O Manuel de Barros, ele ensinou o Pantanal para o Guimarães Rosa. Eles viajaram o Pantanal a cavalo. Mas como nós não vamos conversar aqui só sobre as aventuras equestres, né, no caso do Pantanal, aquáticas, né, porque a maior parte do ano o Pantanal fica submerso e na outra parte, sobretudo nos últimos governos, arde nos incêndios. Né? Manuel de Barros é reconhecido hoje como, se a gente considerar que o ofício do poeta é alargar os horizontes expressivos da língua, ele seguramente ocupa um lugar singular. Nós não temos nesse campo da literatura, da criação simbólica, que nos preocuparmos com o maior, o menor, o médio. Não é disso que se trata, porque a poesia ela se expressa de diferentes formas, então é melhor que a gente se apegue às diferenças e aí a gente não categoriza, né? Esse é o maior poeta, ou esse é um poeta médio, ou esse é um poeta menor. Né? Então, ele mergulha num afazer que é absolutamente ímpar, né, na poesia brasileira contemporânea. E olha que o Manuel
ele escreveu, ele viveu quase um século, né? Então, eu encontrei o Manuel com mais de 90 anos, escrevendo uma poesia excepcional. Ele não foi um poeta que, digamos assim, preocupado com um grande livro de poemas ou um grande poema, certo? Ele estava preocupado com o verso, com aquela expressão sintética que os poetas buscam, e os bons, os melhores poetas buscam, às vezes, com afinco ao longo da vida, para encontrar soluções que respondam àquele desafio que eu falei, que é alargar os horizontes expressivos da língua, ou seja, oferecer para aquelas pessoas que não são poetas, que são as pessoas comuns, que encontram no seu verso aquilo que eles gostariam de dizer, né, diante da vida, diante dos parceiros, diante dos inimigos, diante da natureza, e por isso eles são amados, né? Uma expressão muito bonita do Oás é essa exatamente, que ele diz isso: eu amo profundamente a poesia do Manuel de Barros. Eu conheci o Oás também numa circunstância muito curiosa que, para nós, do campo da esquerda, é saborosa, para dizer o mínimo. Em 1989, o Antônio Oás foi cogitado para ser o vice do Lula à presidência da República, quando o Lula era candidato contra Collor. E o Antônio Oás era uma grande figura de intelectual brasileiro, filiado ao PSB. Então, naquele momento, nós fomos apresentar o Antônio Oás ao Lula, pessoalmente, lá na sede do PT. E aí o pessoal argumentando com o Lula, explicando para o Lula o que era. E o Lula pergunta assim: e esse homem faz o quê? E alguém respondeu: ele é um filólogo. E o que faz um filólogo? Então, o Oás foi apresentado para o Lula e eles tiveram uma boa conversa. Infelizmente, ele não foi o escolhido para ser o candidato a vice. Mas o Lula estava ali, né, ampliando o seu contato com a literatura brasileira. Voltando ao Manuel, eu tenho dizem que agora a civilização é a civilização da imagem, né? Então eu vou mostrar para vocês uma correspondência. Eu não sei se a luz vai permitir que vocês leiam, mas deixa eu ver aqui. A fonte é um pouco distante, mas tudo bem, a gente percebe. Olha lá, é uma carta do Manuel de Barros que ele me pedia para dizer assim: enquanto você escrever para mim, nunca mande nada digitado, escreva à mão. E o porquê dessa carta? Aqui em Brasília passou um fotógrafo cego, imaginem. E eu tive contato com essa pessoa, o esloveno, chamado Bauchar. E ele, além de fotógrafo, é filósofo e tal. E ele era uma impossibilidade, né, em termos, ou seja, o sujeito é cego e ao mesmo tempo é fotógrafo. E eu relacionei os dois, o Manuel e o Bauchar, num texto que chama Dois Homens, um Poeta e um Poema. O poeta, Manuel de Barros, e o poema, o Bauchar. Porque eu dizia para o Manuel, conversávamos na casa dele, a poesia é a impossibilidade ao alcance da voz. É o impossível ao alcance da voz. Então,
E o Manuel escreveu essa carta, né, dizendo que ficou muito comovido com a comparação com esse fotógrafo cego, né, e ele diz assim: eu agradeço as boas palavras sobre o que eu faço e sobre o meu trabalho. Muito obrigado pelo presentão. Então, eu alcancei a vida do Manuel, não fui íntimo dele, eram encontros muito de vez em quando. Ele morava em Campo Grande e eu vivo em Brasília já desde os anos 90. Então, foram encontros pontuais, mas nutri sempre uma profunda admiração, né, por ele, por um poeta que nos permite, veja só, dizer isso aqui, que nós vamos fazer com que os seus espectadores, os nossos espectadores, conheçam. Ele diz assim, num poema que chama Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo. Ele diz: a poesia está guardada nas palavras. É tudo que eu sei. Meu fado é o de não saber quase tudo. Sobre o nada eu tenho profundidades. Não tenho conexões com a realidade. Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias, as do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença, me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado. Eu sou fraco para elogios. Ou seja, Manuel de Barros era uma figura que não cedia ao mau humor. Ele estava sempre bem-humorado, sempre, digamos assim, em plena integração com aquela parcela da vida que a vida lhe deu. Perfeito. E Pedro, a nossa literatura é tão rica, né? Qual que é a importância de manter viva as obras de escritores, de poetas brasileiros que fizeram e fazem parte da história? Então, Larissa, veja só, acho que é fundamental. Eu cheguei para o governador do Mato Grosso do Sul e disse a ele uma ocasião, nessa época aí, eu disse a ele: Zeca, você tem entre os seus governados aquele que é talvez o mais importante poeta em atividade no Brasil. O governo precisa estar atento a isso. Ele é uma pessoa pouco conhecida, é um artista, um grande artista, pouco conhecido dos brasileiros. Então é preciso que o Estado, por meio de políticas públicas de cultura, faça com que esse homem se torne conhecido, não apenas no Mato Grosso do Sul, mas também do país inteiro. E ele ouviu atento essa minha argumentação, e aí ele ajudou uma editora a publicar essa coleção. Olha só, é uma maravilhosa coleção que foi distribuída nas escolas. O livro sobre nada, deixa eu ver aqui, eu estou apanhando aqui, o livro de Pré-Coisas. Pré-Coisas. O retrato do artista. Tudo coisa. O guardador de águas, que é uma maravilha. Muito bom. Matéria de poesia. Né? Então, essa obra ela foi editada e foi distribuída nas escolas. O que é preciso fazer? Em vez da gente estabelecer restrições
como está ocorrendo com essa proposta do novo ensino médio, é preciso fazer essa produção chegar aos adolescentes. É aí que você desperta, né, a paixão pela leitura. Nós estamos nos convertendo, diante das novas tecnologias, numa curiosa espécie de nação ágrafa. A gente agora não escreve mais, a gente não lê mais. Então, porque é dispensável. Então, é preciso recuperar. E a poesia do Manuel de Barros, sobre esse aspecto, ela é extremamente contemporânea, porque ela não tem nenhum parentesco com a epopeia, com aqueles poemas longos, enormes, descritivos, narrativos. Não. Elas são flashes que podem ir para o Instagram. Em 3 linhas você completa a mensagem que você deseja transmitir para os seus leitores. Perfeito. Acabamos de conversar com Pedro Tierra, poeta e ex-presidente da Fundação Perseu Abramo. Muito obrigada, Pedro, e uma boa semana. Obrigado, Larissa. Obrigado, Cosme. Bom trabalho para vocês. Abraço, Pedro. Até a próxima. E com esse belo papo cultural, a gente encerra o programa desta semana, que teve a participação especial de Larissa Bora. Obrigado, Larissa. Foi um prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT, enquanto a Ana se recupera. É isso. Eu que agradeço, Cosme. E obrigada a todos que nos acompanharam pela TVT e também pela Rádio Brasil Atual. Uma boa semana a todos. Muito bom ter a companhia de vocês aqui na TVT, no Revista Brasil TVT, na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Cuidem-se todos, a gente volta a se encontrar no próximo final de semana. Tchau!